Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler o versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Agora, vamos voltar um pouquinho, 1 Samuel, capítulo 20, versículos 14 a 16. Diz assim: E se eu, então, ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tua palavra. Somos alimentados por essa palavra e fortalecidos a cada dia, ensinados pelo Senhor. Encontramos, Senhor, as estratégias para vivermos bem-sucedidos em todas as áreas. Nesta noite, Senhor, que o Senhor nos ensine a usarmos a bondade que vem do Senhor, que é ministrada no nosso coração pelo Teu Espírito, para com a nossa família, para com aqueles que o Senhor colocar em nossos caminhos. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito venha falar através da minha vida e venha trazer entendimento a cada família que aqui está, a cada vida. Oramos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Temos falado família segundo o coração de Deus, irmãos, dentro da vida de Davi. E vários temas desde o primeiro domingo de maio na Escola Bíblica Dominical, temos compartilhado e tem sido chaves assim poderosas para as nossas vidas, para nos fazer andar em sucesso dentro da família. São muitas as dificuldades, nós sabemos, que as famílias enfrentam, mas o importante é que o Senhor é conosco. O Senhor sempre tem um caminho, uma solução, uma resposta para as nossas vidas. Amém? E vimos aqui na Escola Bíblica Dominical, uma família segundo o coração de Deus tem a capacidade de derrubar os gigantes. Vimos que uma família segundo o coração de Deus, ela sabe se conduzir bem nos momentos de dificuldades. Vimos muitos assuntos. Uma família segundo o coração de Deus tem a capacidade de andar em perdão, reconhecer os seus erros, andar em perdão. Amém? E hoje pela manhã nós vimos aqui uma família segundo o coração de Deus anda em unidade, anda em paz. Para esse tema foi usado aqui o Salmo 133. Vimos também uma família segundo o coração de Deus tem o Senhor como seu pastor. Amém? E através desse texto aqui que nós lemos, dos dois textos, nós vamos ver que uma família segundo o coração de Deus é uma família misericordiosa. Amém?
é uma família que ajuda. Amém, queridos? E ajudar é um dos verbos que mais deve ser usado dentro das famílias, porque nós sabemos que os pais ajudam os filhos ajudam os pais, as famílias se ajudam. Amém? Deus nos colocou nesse contexto para que nós estivéssemos trabalhando uns em favor dos outros, para formarmos caráter e também para que a nossa família conheça a Deus, que é o principal. Amém? Para que Ele seja conhecido. E nós vemos aqui, irmãos, nessa história que ela é bastante conhecida, já foi muito pregada, inclusive essa semana Deus trouxe aqui na consagração esse mesmo tema. Vemos a história de uma pessoa que teve uma ajuda, e essa ajuda significou uma mudança radical em sua vida. Essa pessoa trata-se de Mefibosete. Vemos aqui no texto de 1 Samuel, no capítulo 20, um momento em que Davi ele faz uma aliança com Jonatas. E Jonatas ele pede para que Davi reafirme aquela aliança. E a aliança ela incluía, além da amizade, da proteção, a bênção sendo dada para a família. Os termos desta aliança que foi feita incluía isso, um compromisso de proteção para a família, de ajuda para a família. E Jonatas ele pede para que Davi ele reafirme aquele compromisso, e Davi faz um compromisso. Nós sabemos que Davi ele foi perseguido pelo pai de Jonatas, Saul. Todo o bem que Davi fez para Saul, Saul não considerou. E Saul foi usado ali pelo inimigo para perseguir Davi de uma forma tremenda. Ele queria matar Davi de todo jeito. Mas Deus era com Davi, Deus tinha reprovado o ministério de Saul e tinha dado uma promessa, tinha levantado alguém segundo o seu coração para reinar. A promessa de permanência do reinado não seria para Saul, e sim para Davi e a sua posteridade. E Davi, como um adorador, ele tinha um coração quebrantado e um coração perdoador. E nós sabemos que Saul morreu, Jonatas morreu, no mesmo dia a família toda foi destruída em uma guerra, mas Jonatas ele tinha um filho. E quando Jonatas morreu, Saul morreu, esse filho de Jonatas ele tinha exatamente 5 anos. E naquele momento em que a notícia chega na casa de Jonatas que ele tinha morrido, que Saul tinha morrido, a palavra de Deus diz que a ama de Mefibosete, naquela intenção de proteger aquela criança, que já tinha 5 anos, porque nas guerras, quando matavam o rei, matava também a família toda. E Mefibosete, ele era um príncipe, ele estava ali na linhagem para a sucessão do reinado. Acontece que aquela ama, naquele intuito de proteger aquela criança, coloca no colo e sai correndo para esconder aquele menino. E a palavra de Deus diz que ela caiu, deixou aquele menino cair, e ele quebrou os seus pés e ficou aleijado. Então, os sonhos daquele menino, eles foram interrompidos ali, naquele momento que foi uma fatalidade, uma tragédia. Por quê? Porque o seu pai era um general de guerra, era um homem guerreiro, e as pessoas deficientes, elas não poderiam ir para a guerra. Elas já estavam desqualificadas para isso.
Então, foi o que aconteceu na vida de Mefibosete. E a palavra de Deus diz então que Deus levanta Davi, e com o passar do tempo, em um dado momento, nós vemos aqui que ele então procura saber-se da família de Jonatas, o qual ele tinha uma aliança, ele tinha um compromisso, tinha restado alguém. E aqui, amados, nós vemos então alguém que se levanta para ajudar. Deus, ele sempre levanta alguém para ajudar o seu povo. O povo da aliança, por mais que esteja em dificuldades, no anonimato, em lutas, como no caso dessa pessoa, Mefibosete, Deus sempre levanta alguém. Amém? Então ele diz aqui, né? E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça por amor a Jonatas. Veja bem, ele tinha uma aliança com Jonatas. Eles eram amigos. Jonatas, nas diversas vezes em que Saul tentou matar Davi, Jonatas, ele protegeu Davi. Ele conversava com Saul. Houve uma ocasião em que Saul tentou até matar o seu próprio filho, por causa da ira que ele tinha contra Davi. Então ele fez isso por amor. E aqui, amados, está a motivação pela qual nós ajudamos as pessoas, e principalmente a nossa família. Por quê? É muito ruim você ouvir alguém dizendo assim: olha, eu fiz isso por obrigação. Eu fiz isso porque eu não tinha outro jeito. Eu fiz isso por pena, por dó. Deus não tem pena de ninguém. Deus não tem dó de ninguém. Ele nos ama. Amém? Tudo que Ele faz para as nossas vidas é por amor, é por bondade. Amém? Então, quando ele pergunta isso, versículo seguinte, eu quero que você fique aí com os olhos na palavra. Nós vamos ler todo esse capítulo 9. Diz assim: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. Olha só, irmãos, esse servo de Saul, ele serviu a Saul como mordomo. Ele acompanhou ali toda a família, o crescimento da família, e ele era servo de Saul. Só que nesse momento aqui, ele vem com uma mentira, porque ele deveria ter assumido, porque ele sabia que Saul tinha sido inimigo de Davi, e que Davi, como rei, ao chamá-lo, poderia prejudicá-lo. E ali naquele momento ele diz assim: eu sou servo teu. E aí Davi responde para ele. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use de beneficência de Deus? Aqui a palavra que ele usa, beneficência, no hebraico é esete, que é bondade, que é misericórdia, que é compaixão. E é essa bondade, essa misericórdia, essa compaixão que o Senhor deseja que exista nas famílias, nos lares, e que hoje, irmãos, nós vemos que falta muito. Por mais que nós amemos a nossa família, por mais que isso seja difícil a gente acreditar, mas existe. Quantas pessoas estão em demandas, estão brigando, pessoas que se odeiam, famílias que se odeiam.
pais, filhos, irmãos, tios, cunhados. E o Senhor deseja nos ensinar a buscarmos nele a compaixão que vem dele. Quando Davi ele se propôs aqui a usar de bondade, de beneficência, de misericórdia, de compaixão, ele estava trazendo um sentimento que vinha de Deus. E a bondade nossa, irmãos, aquilo que tem bom em nós vem do Senhor. Tudo que tem bom em nós vem de Deus. Quando eu não era cristã, eu achava assim que eu era boa. Eu não faço mal para os outros, né? Eu não vou ser crente, não preciso ir para a igreja, não. Eu não faço mal, não roubo, não matei ninguém. Mas não é assim. A natureza do homem caído é uma natureza ruim. Nós nos tornamos parecidos com o Senhor quando nós aceitamos a Cristo e somos transformados na nossa natureza. Amém? Nosso coração de pedra é arrancado e Ele coloca do seu coração em nós. Então, esse Ziba, ele era uma pessoa dissimulada. Ele era falso. Ele disse para Davi assim, versículo 3, parte seguinte: então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas. Davi pergunta se tem alguém da casa de Saul, porque ele queria fazer bondade por amor a Jonatas. Aí ele responde: tem um filho de Jonatas. Mas ele não se contentou em dar a informação, existe um filho de Jonatas. Ele quis desqualificar, na verdade ele desqualificou. Porque ele disse para Davi assim: olha, existe um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Ou seja, é alguém sem importância. É alguém indigno de receber a sua ajuda. E foi assim, irmãos, nessa condição, indignos, que o Senhor nos amou. Que o Senhor olhou para as nossas vidas. Quando nós não merecíamos. Quando nós estávamos aleijados no mundo, sem valor, sem importância, Ele nos amou. Por bondade, por compaixão e por misericórdia. Aleluia. Aí Davi pergunta para ele, e disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Já informou o lugar. Por quê? Porque Lodebar era um lugar deserto, era um lugar onde estavam as pessoas que eram leprosas, as pessoas que tinham problemas. Então era um lugar que não tinha valor. Então ele já passou a notícia completa. Então nós vemos aqui que os traços de uma ajuda que faz a diferença no próximo, na vida do próximo, e principalmente das famílias que querem ajudar, o primeiro traço é a bondade, a compaixão. Amém? No versículo 7 desse mesmo capítulo, ele diz assim: então disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Davi, ele manda chamar, então, trazer Mefibosete.
para a sua presença. Que no versículo 5 diz: então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Veja bem, ele era filho de Jonatas, e aqui a Bíblia diz filho de Jonatas, filho de Saul, porque era o costume. E como existe até hoje esse costume de autoridades serem chamadas de pai. Quem era o pai dele? Saul era avô. Mas você vê aqui, eles diziam assim, olha, ele dizia assim, Saul teu pai. Isso é um costume e se estendeu pela igreja primitiva, irmãos. Amém? Quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos isso. Amém? Então, ele manda chamar, e aí eu imagino, irmãos, a situação de Mefibosete. Porque muitas questões podem ter passado na cabeça dele ali, quando ele pensa, poxa, o Saul era inimigo de Davi, né? Saul morreu, meu pai morreu, só ficou eu. E agora? O rei manda me chamar. Ele, naquele momento ali, uma pessoa que estava escondida, que estava num lugar onde estavam aquelas pessoas que viviam à margem da sociedade. Então, ele vai porque o rei mandou chamar. Aleluia? Então, quando ele chega, olha a situação que ele se encontrava, mostra a condição psicológica dele. Diz no versículo 6, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Já se colocou numa condição de humildade diante do rei. E aí Davi diz para ele, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor a Jonatas teu pai. Então, queridos, o primeiro traço de alguém que quer ajudar deve ser a bondade. A motivação deve ser o amor, a bondade, a compaixão. E não fazer simplesmente por fazer. Foi isso que Davi fez. Por amor a Jonatas teu pai, eu usarei contigo de misericórdia. Aleluia. Esse dia foi o dia da mudança completa, a mudança radical na vida de Mefibosete. Alguém que estava numa condição de vergonha, Deus levanta alguém para colocar a pessoa num lugar de honra. Tem o dia, tem a hora. O amor de Deus não falha e não falhará no meio da nossa família. Aleluia, aquele improvável, aquele que está em uma condição de humilhação, de prisão, de trauma, como era a situação de Mefibosete, Deus ama e tem um plano poderoso e vai levantar alguém para tirar aquela vida da condição de vergonha, de humilhação, para colocar no lugar de honra. Aleluia! Para tirar de uma condição de pobreza, de miséria, para colocar assentado à mesa do rei. Aleluia! Então, a nossa motivação deve ser o amor, deve ser a compaixão, deve ser a bondade para ajudarmos. E a primeira ajuda e a mais importante é a oração. Eu não sei você, eu tenho no meio da minha parentela pessoas difíceis, pessoas oprimidas,
pessoas escravas do diabo, e que se eu for olhar com os meus olhos humanos, não dá para amar. Mas o Senhor quer que nós olhemos através dos seus olhos. E a maior forma de demonstrarmos amor por alguém, irmãos, é orando pela pessoa. Amém? É orando. Porque as nossas palavras, se não forem impregnadas de unção e palavras proféticas, não podem fazer nada por ninguém, nem mudar a condição de ninguém. Mas a oração muda. Aleluia! Essa compaixão que o Senhor espera é uma dor pelo sofrimento e pela condição do outro. Porque muitos dos nossos estão caminhando para o inferno. E é uma eternidade sem o Senhor. E nós precisamos sentir uma dor por essas vidas, porque o Senhor sofre por essas vidas. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. A tragédia chegou, irmãos, na família de Saul, de Jonatas. E nós sabemos que Saul, ele pecou contra o Senhor, ele se rebelou contra o Senhor, ele foi rebelde. E nós vemos aqui uma consequência acontecendo na vida da família dele. Então, nós precisamos nos posicionar em Deus. Amém? Nos posicionarmos no Senhor, para que a praga não alcance a nossa família. Que posição? Orando, intercedendo, clamando, repreendendo as maldições, rejeitando a obra de Satanás na vida da nossa família, dos nossos filhos, anulando em nome de Jesus. Amém? Muitas vezes nós vemos em pessoas da família comportamentos que são repetitivos. Tem um era mentiroso, aí você vê um outro mentindo, outro mentindo. Então, devemos entrar na brecha, renunciar, expulsar em nome de Jesus aquele mal. Se vê num filho, em alguém, vai orando. Isso é amor, isso é bondade. Isso é mostrar para as pessoas Deus. Porque Mefibosete, ele teve uma experiência com Deus através da bondade de Davi para com ele. Amém? E ali houve uma cura tremenda, porque todos aqueles traumas que ele enfrentava, físico, familiar, social, tudo aquilo o Senhor curou. Por quê? Ele foi para um lugar de honra, foi morar no palácio, comer a mesma comida que o rei comia, sentar-se com os filhos do rei, aleluia, desfrutar da intimidade com o rei. Porque sentar-se à mesa com o rei fala disso, fala de intimidade, aleluia. Então, não era qualquer pessoa, somente pessoas especiais eram convidadas para fazer as refeições com o rei. Talvez na sua trajetória de vida ali em Lodebar, ele jamais pensou em algum dia ir para uma condição dessa.
E muitas vezes nós estamos assim, em uma condição de aprisionamento e não imaginamos o que Deus pode fazer em nossas vidas. Mas eu quero te dizer que Ele fez na vida de Mefibosete, Ele continua fazendo e vai fazer na vida dos seus filhos, dos seus príncipes, porque Mefibosete era um príncipe. Por mais que ele estivesse naquela condição, ele era príncipe. Aleluia! Então, irmãos, quando nós agimos com compaixão, com bondade, nós revelamos Deus para as pessoas. Amém? Por isso que é importante nós termos um coração perdoador. Porque nós fomos alcançados por Deus, pela misericórdia de Deus, e porque Ele nos perdoou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos atraiu. Aleluia. E a segunda estratégia aqui que nós encontramos é que as famílias que querem ajudar o seu próximo, elas vencem os traumas e as mágoas do passado e exercitam o perdão. Amém? Ora, Davi, ele poderia ter se vingado da descendência de Saul, mas ele não fez isso, ele perdoou Saul. Inclusive, ele teve oportunidades de matar Saul, mas ele não fez. E aqui nós vemos quando ele resolve levantar Mefibosete, colocá-lo dentro do palácio para estar com ele à sua mesa e ainda mais devolver tudo aquilo que era de Saul para Mefibosete. Ele usou de misericórdia, usou de bondade e exercitou o perdão. Então, muitas vezes, pessoas deixam de ajudar familiares porque estão carregando mágoas. E aí não querem ajudar. Vê a pessoa lá no fundo do poço e não estende a mão por falta de perdão. Mas nós não somos assim, amém, irmãos? Nós temos o Espírito Santo, que nos capacita a andarmos em amor, sempre a mostrarmos o Senhor para as pessoas, revelarmos o Senhor para as pessoas. Porque Ele nos ensinou que se alguém nos ferir numa face, nós devemos dar a outra. Então nós somos dele, somos filhos obedientes e nós fazemos isso. Amém? Ele nos ensinou que se alguém nos pedir a capa, que nós também entreguemos a túnica, e fazemos isso porque Ele é conosco. Aleluia. Então, aqui no versículo 9 desse capítulo diz assim: então Davi chamou Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Aí Davi aqui mostra para ele, quando ele disse, primeiro Ziba disse assim, olha, ele pergunta, você é Ziba? Ele, sou Ziba, teu servo. Aí Davi vai e responde para ele assim, olha, o teu senhor era Saul, porque ele diz, tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-se-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor, mais uma vez ele repete, tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, por 3 vezes ele repete aquela mentira que Ziba, a princípio, falou com falsidade para Davi. Ele vem aqui e retruca. E ele diz, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então, queridos, nós ajudamos quando nós exercitamos o perdão e deixamos as coisas do passado, as mágoas do passado, nas mãos do Senhor. Foi isso que Davi fez.
Davi, ele exercitou a compaixão, a bondade e ajudou Mefibosete usando essa estratégia. Então, a ajuda que Davi deu para aquele moço, né? Aqui ele já, inclusive ele já tinha filho nessa época que Davi mandou chamá-lo. Ele já tinha filho, apesar de toda a sua dificuldade, ele tinha filho. Ele mostrou aqui para ele que ele havia perdoado os pecados de Saul. Amém? E o terceiro ponto aqui, famílias que querem ajudar ao próximo, elas têm a capacidade de transformar essa ajuda numa expressão poderosa de amor, que foi o que o Senhor fez conosco. Quando ele disse: quanto a Mefibosete, ele comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei. Amém? Glória a Deus. Então, ele foi privilegiado, saindo daquela sua situação vergonhosa, traumática, sofrida. E de um dia para o outro, irmãos, Deus mudou todo o quadro da vida dele. O amor que é revelado às pessoas através da minha vida e da sua vida, pode mudar a história de muitas pessoas. Quantas pessoas traumatizadas dentro das famílias e que só precisam ser amadas. Quantas pessoas que cresceram debaixo de condenação, de acusação, de cobrança. Quantas pessoas que o ambiente familiar é um ambiente de guerra, que não tem paz, que não tem unidade. Quantas famílias vivem isso, mas que o amor é o remédio que vai curar. E a ajuda, muitas vezes, pessoas ajudam, né? Eu vou dar um emprego, eu vou dar um dinheiro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas, na verdade, aquela pessoa está precisando mesmo de amor, é ser amada. A condenação, o juízo que ela carrega não pode ser curado por um carro, por um emprego, por algo que, uma roupa, algo que aquela pessoa deseja. Mas aquilo que está dentro do coração pode ser mudado, pode ser transformado, se alguém se levanta disposto a amar, disposto a revelar o amor do Senhor. E nessa história aqui, quando nós vemos Davi se levantando para ajudar alguém que era necessitado, nós aprendemos, irmãos, que o Senhor deseja isso para as nossas famílias. Quem sabe um simples telefonema, quem sabe uma palavra, quem sabe um abraço, quem sabe um elogio. Não é verdade? E Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos ensinar isso e para falar isso ao nosso coração. Ele deseja amar as pessoas através das nossas vidas. E muitas vezes nós queremos ajudar, mas a motivação não é uma motivação em Deus. Precisamos sondar a motivação do nosso coração, para que essas ajudas realmente tragam transformações e cura às pessoas. O mundo precisa conhecer o amor de Deus. Esse amor que já foi derramado no coração dos filhos de Deus. Pastor, é difícil amar aquela pessoa. Deus, Ele não conhece causas difíceis, nem impossíveis. O que Deus tem para nós é que para Ele tudo é possível. Então é possível sim, aquela pessoa difícil,
aquela pessoa que te ofendeu, que te feriu, que te causou um dano. Eu creio, irmãos, que Mefibosete, se ele guardou alguma mágoa daquela ama, daquela babá, que por uma fatalidade trouxe um prejuízo grande para a sua vida, quando ele recebeu esse amor de Deus, através da vida de Davi, e a restauração da sua vida como filho, para estar ali no palácio do rei, ele passou a ter condições de perdoar aquela mulher, caso ele não tivesse perdoado. A Bíblia não fala sobre isso. Isso pode ser quando alguém nos prejudica. Quantas pessoas carregam ódio? Muitas vezes em ministrações, quando nós fazemos algumas ministrações, pessoas que foram prejudicadas por parentes, elas trazem uma marca muito forte. Muitas vezes ali abre-se uma porta para um espírito e essas pessoas ficam aprisionadas. E quando na ministração o Espírito Santo traz a cura para aquela situação, traz aquela situação à tona, nós percebemos assim uma resistência muito grande e uma guerra muito grande das pessoas de saírem daquela condição traumática. E tudo isso aconteceu na vida de Mefibosete. Até ele sair de Lodebar, do lugar onde não havia vida, onde não havia esperança, para ir para Jerusalém, estar morando no palácio, se usufruindo dos benefícios dos filhos do rei. Toda a sua trajetória, a mão do Senhor esteve ali trabalhando para que essa cura acontecesse. E é assim que Deus faz conosco. Nós estávamos aí no mundo perdidos, sem esperança. Estávamos em Lodebar e o Senhor nos trouxe para a sua casa, para a sua presença, para nos alimentarmos dele, para usufruirmos daquilo que é dele. Somos filhos, somos herdeiros em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, não sei se nessa noite, durante essa palavra, o Senhor trouxe alguém da sua família, alguém que você lembrou-se que precisa de ser ajudada, de ser amada. Que o Espírito Santo, que trouxe essa palavra para as nossas famílias, possa trazer ao nosso coração as condições para que nós procuremos e para que nós façamos aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. E a Bíblia diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Davi, ele nos dá essa lição. Ele fez por amor. Ele não guardou mágoa, ele deixou para trás as feridas que ele também sofreu, porque ele sofreu como família, ele passou por grandes marcas que o feriram. Ele foi rejeitado, ele não era uma pessoa que era considerada importante no meio dos seus, mas porque ele era um adorador, porque ele conhecia a Deus, ele conhecia o Senhor como seu pastor, como seu amigo. Jeová Roi, o seu amigo, o seu supridor. Ele pôde também passar para outras pessoas aquilo que ele tinha recebido. Nós não conseguimos passar para os outros aquilo que nós não temos. Poderia ter amargado nos seus traumas,
mas ele recebeu do Senhor, porque ele tinha intimidade com Deus. E hoje, essa intimidade, irmãos, com o Senhor, ela é disponível para todos os príncipes, para as princesas. Nós somos os filhos do Rei. Aleluia. Está disponível para as nossas vidas. E porque nós recebemos dele, nós podemos sim oferecer para as outras pessoas. Receba a capacidade do Espírito para amar, para ajudar, para usar de compaixão. Amém? Para oferecer cura. E para ser curado também. Mefibosete, quando ele recebeu ali, existem pessoas que elas não têm um coração aberto nem sequer para ser abençoadas. De tão feridas que elas estão. Mefibosete, quando Davi lhe ofereceu o seu palácio para ele morar e a sua mesa para que ele estivesse ali se alimentando todos os dias, ele disse para Davi: olha, quem sou eu para você se importar? Eu não passo de um cão morto. Ele se considerava um nada, um ninguém, um inútil. Para que serve um cachorro morto? Cachorro morto, nós queremos distância. Começa a feder, não serve para nada. É insignificante. É imundo. Um cachorro morto é imundo. Ele se considerava um imundo. Quem sou eu, Davi, para você se importar comigo? Muitas vezes nós pensamos assim, irmãos. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos levar a desfrutarmos de uma vida plena, de uma vida abundante. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos assim: não, Deus não quer isso para mim não. Quem sou eu? Eu não mereço. Nós não somos cachorros mortos. Para os judeus, chamar alguém de cachorro, de cão, era a pior humilhação. Ele ali se humilhou até o pó. Sou um cão morto. Mas nós não somos, nós somos filhos. Você é filho e Jesus morreu no meu e no seu lugar para nos fazer assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. Assim como Mefibosete teve o direito de assentar-se à mesa do rei, nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Então, tudo que o Senhor tem para a minha e para a sua vida, queridos, é direito nosso. É a nossa herança. Aleluia. Receba a cura nessa noite. Receba a cura nessa noite. Veja-se como Deus te vê. Você é um príncipe do Senhor. Aleluia. Você é importante para Deus. Ninguém estava vendo Mefibosete lá em Lodebar, a não ser aqueles que estavam na mesma condição. Mas Deus estava vendo. E Deus me viu. Deus viu você. Deus viu seu coração. Deus viu o meu coração. Deus olhou e falou: esse coração eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar, eu vou moldar esse vaso, eu vou moldar esse barro e vou fazer um vaso de honra na minha presença e vou encher do meu espírito o que é mais precioso. Não existe nada mais precioso nessa terra, nem no universo, do que, irmãos, sermos portadores da glória de Deus, da presença de Deus. Aleluia! Então você é importante sim, importante para Deus. Jesus não morreria por algo que não fosse importante.
É fato que nós não merecíamos, mas Ele nos fez importantes nele, no amor dele. Por isso nós podemos levar esse amor para outras pessoas. Nessa semana Deus vai te mostrar pessoas que você vai revelar esse amor dele. Pode ser através de um abraço, pode ser através de uma palavra, pode ser através de um telefonema, pode ser através de uma ajuda, uma mensagem no WhatsApp. Não é verdade? Tão simples. E é uma forma tremenda de você evangelizar, de você ser usado por Deus. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa, não tinha noção de que aquilo era uma resposta que ela estava precisando. Quando eu mandei, em seguida a pessoa me respondeu. Ela estava orando e tinha pedido uma resposta de Deus, e a resposta foi aquela palavra que o Senhor me usou para mandar. Aleluia! Vamos ficar de pé, que nós vamos orar.